Olá, eu sou Roberta Russo e este é o Item Mais da CNN. Se tem um assunto econômico que foi alvo de disputa e discordância durante a pandemia, ele foi o auxílio emergencial. O cabo de guerra entre a equipe econômica e a oposição do governo começou em março. E aí foi se prolongando durante todo o ano. Isso, é claro, falando da perspectiva de Brasília. No Brasil, das 50 milhões de pessoas desempregadas ou de baixa renda que receberam a ajuda, não há dúvidas. O auxílio tirou milhões da pobreza, permitiu pagar as contas e colocar comida na mesa enquanto duravam os efeitos da pandemia. Não fosse o auxílio emergencial, milhões de brasileiros teriam passado por momentos ainda piores do que já passaram ao longo deste ano. Aliás, uma pesquisa do Datafolha revelou que 53% das pessoas que recebem o auxílio usavam o dinheiro exatamente para isso, para comprar alimentos. Os relatos de quem se beneficiou do auxílio são inúmeros, mas também dá para a gente enxergar o que significou a medida analisando dados macroeconômicos. Uma pesquisa de agosto da Universidade Federal de Pernambuco estimou que o auxílio emergencial terá um impacto na economia de 2,5% do PIB de 2019. Mas, ao que tudo indica, o auxílio emergencial está com os dias contados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em um café com jornalistas, negou qualquer intenção do governo de prorrogar o auxílio emergencial em 2021. Ele também negou qualquer possibilidade de prorrogar a chamada PEC do orçamento de guerra, que foi aprovada para este ano durante a pandemia. Um projeto pedindo a extensão do benefício chegou até a ser apresentado no Senado. Mas o governo logo se apressou em confirmar que o auxílio não passa de dezembro. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Enquanto isso, os números de contaminação pela Covid voltam a bater recordes no país, deixando uma dúvida sobre o que vai ser dos brasileiros que contam com o auxílio emergencial. Olá, eu sou a Thaís Zara, mestre em Economia pela USP e economista sênior da LCA Consultores. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. É um prazer participar do Item Mais. Começa explicando qual foi o efeito do auxílio emergencial nos índices de pobreza e desigualdade. É importante a gente entender o contexto do auxílio emergencial. Com a chegada da pandemia de Covid-19 e a ameaça de colapso que ela representava para todos os sistemas de saúde, muitos países acabaram adotando políticas de restrição de circulação, quarentenas, e isso acabou significando uma contração muito forte no emprego. No Brasil, foi necessário encontrar uma forma de evitar uma contração de renda de uma parcela bastante significativa da população que acaba participando do mercado de trabalho informal e que, portanto, não tinha acesso aos meios tradicionais de apoio e suporte. Então, foi assim que nasceu o auxílio emergencial, desenhado para dar suporte a essa parte da população que estava alijada desses meios mais tradicionais e acabou alcançando mais de 65 milhões de pessoas, quase 40% das pessoas com mais de 14 anos de idade. No Norte e no Nordeste, esse auxílio acabou alcançando mais de 60% dos lares. No Sul, no Sudeste e Centro-Oeste, ele também foi bastante relevante, mas ele teve um alcance menor, de cerca de 30% a 40% dos domicílios. O tamanho também não pode ser desprezado, lembrando que muitos domicílios acabaram recebendo um apoio de R$ 1.200 por mês durante 5 meses. Então, seja como a única fonte de renda daquele domicílio ou como um complemento, o fato é que esse auxílio emergencial acabou ajudando bastante a reduzir o percentual da população que estava nas classes D e E. Em 2019, esse percentual era de 22% da população e passou para 18,2% em 2020, quer dizer, uma redução aí de 4 pontos da população só por conta do auxílio emergencial. Ao mesmo tempo, a gente viu o percentual de pessoas na classe C crescendo de 53,6% para 58,2%. Essa migração de classes, das classes D e E para a classe C, foi reflexo dessa combinação de amplitude em termos de valores e do alcance do auxílio emergencial, que acabou mais do que compensando o impacto negativo da pandemia sobre o mercado de trabalho. Algumas pesquisas indicaram que a pobreza, que havia diminuído com a criação do auxílio, voltou a crescer em setembro, quando o valor do benefício caiu pela metade. E agora, com o fim do auxílio, o que dá para a gente esperar?
esperar? Pensando em 2021, com o fim do auxílio emergencial e com o mercado de trabalho ainda em processo de recuperação, com uma situação especialmente desafiadora ainda no primeiro semestre, já que a gente ainda vai estar em processo de distribuição de vacinas, ainda vai estar vivenciando novas ondas de infecção, como a que a gente está vivendo agora, a participação das classes D e E no total de domicílios deve voltar a aumentar, deve voltar para 22% em 2021. A classe C, por sua vez, provavelmente vai voltar a encolher, passando de 58,2% dos domicílios para 52,4%. Mesmo considerando uma melhora do mercado de trabalho no segundo semestre do ano, possivelmente essa piora do perfil de distribuição de renda vai acabar acontecendo pela ausência do auxílio emergencial. Eu me lembro que, quando surgiu o auxílio, havia também uma discussão sobre uma renda básica permanente, que não saiu do papel no caso do governo. Por que é tão difícil fazer planos como esses avançarem? Para responder essa pergunta, é importante a gente lembrar que os recursos do governo vêm da arrecadação de impostos. E todos sabemos que a carga tributária já é bastante elevada no Brasil. Mas, mesmo que exista essa controvérsia sobre como fazer a arrecadação, existe uma quase unanimidade na percepção de que seria muito difícil aumentar ainda mais a tributação. Então, você precisa trabalhar com a quantidade de recursos que o governo dispõe, né? Uma parte importante dos gastos é engessada. Então, por exemplo, se você considerar aposentadorias e pensões, tanto do setor privado quanto do setor público, se você considerar os gastos com folha de pagamento, todos os gastos que são obrigatórios, você tem mais de 90% do orçamento engessado. Então, quando você percorre o olho pelo orçamento, vai se constatando a dificuldade que é encontrar brechas para novos gastos, por mais meritórios que eles sejam. Então, uma alternativa seria você redirecionar os recursos que hoje já são destinados a políticas sociais, e aí a gente tem o abono salarial, por exemplo, pegar esses recursos e redestinar a programas mais eficientes em reduzir a pobreza, como é o caso do Bolsa Família, o Renda Cidadã, que seria algo muito parecido. Mas, ao dizer que não tiraria do pobre para dar ao paupérrimo, o presidente acabou interditando esse debate. E aí você teria que buscar outros caminhos. Outro caminho seria você comprimir ainda mais os gastos não obrigatórios para que esse programa pudesse ser viabilizado. E aí a gente se defronta com uma verdade bastante dura, que vai ser o desafio de fazer as contas do governo caberem no teto de gastos em 2021. A verdade é uma só, o cobertor é muito curto e não dá para fazer caber dentro do orçamento um programa deste tipo. Então, seria preciso, de fato, repensar a estrutura de gastos sociais, porque no atual arcabouço não seria possível fazer caber um programa de renda básica dentro do nosso orçamento. O governo sinaliza uma possível extensão do Bolsa Família ano que vem com o aumento do valor e do número de beneficiários. Isso supre a falta do auxílio? Pensando nessas dificuldades que eu acabei de mencionar, do cumprimento do teto de gastos, dificilmente vai ser possível expandir significativamente o Bolsa Família em 2021. Mesmo que fosse possível, acho que os números acabam falando por si só. Em 2020, os gastos com o auxílio emergencial foram de 322 bilhões de reais. Talvez acabe ficando um pouco menos do que isso, mas isso é o máximo que pode ser destinado ao programa, então trabalhemos com isso. Dobrar o programa Bolsa Família, que é algo extremamente improvável dentro da atual situação fiscal, seria equivalente a uma injeção de recursos novos da ordem de 35 bilhões de reais no ano, ou seja, 10% do que foi o auxílio emergencial em 2020. Então, mesmo que a gente tenha essa expansão do Bolsa Família em 2021, dificilmente isso pudesse suprir a falta do auxílio quando a gente olha aquela estrutura de classes sociais. Obviamente, ele pode ter uma relevância, especialmente durante esse primeiro semestre do ano, em que o mercado de trabalho ainda vai ter dificuldades, mas, obviamente, não seria suficiente para repor o que foi o auxílio emergencial em 2020. Para concluir, eu gostaria de agradecer o convite e fico à disposição para próximas oportunidades. E
E também participa desse episódio um dos seres mais populares da redação da CNN Brasil, Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. Naka, seja bem-vindo. Obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, Roberto. Sou popular porque eu fico pedindo dinheiro emprestado para as pessoas, então sou popular por causa disso. Eu queria começar te perguntando, para a gente fazer um resumo, qual foi o efeito do auxílio emergencial na economia do país com tudo que a gente viveu este ano? Olha, Roberta, foi gigantesco, assim. Foi um efeito impressionante. Os dados do Siga Brasil, que é um sistema organizado pelo pessoal do Senado, mostra que até meados de dezembro, que é o dado mais atualizado, o governo gastou 230 bilhões de reais só com o pagamento do auxílio emergencial. Isso dá, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, 45% de toda a grana que o governo gastou no enfrentamento da crise gerada pela pandemia. E aí eu coloco nessa conta desde os gastos, por exemplo, com medicamento, levantar hospital de campanha, tudo isso junto, 45%, ou seja, quase metade da grana foi para o auxílio emergencial. Teve um impacto gigantesco, por exemplo, na demanda das famílias mais pobres. Boa parte dos brasileiros mais pobres receberam esse dinheiro e tiveram efetivamente um aumento de renda, porque esses R$600 inicialmente, depois R$300, equivalem a uma parcela maior, a um valor maior do que normalmente essas famílias ganham mensalmente, seja antes no Bolsa Família, que tem o auxílio de até R$200, 205 no máximo, ou, por exemplo, os brasileiros que estavam no mercado informal, né, no mercado de trabalho informal, então faziam bicos ou tinham uma banquinha ali para vender doces ou pão, café da manhã numa estação de metrô, num terminal de ônibus. Para esses brasileiros, muitos deles, os R$600 foram mais do que a renda original. Isso gerou, por exemplo, uma demanda extra e gigantesca em supermercado, na venda de alimentos, então acabou tendo um efeito positivo no comércio, por exemplo. A gente sabe, Naka, que há uma grande discussão sobre cortar o auxílio emergencial, algo que poderia atrapalhar, inclusive, a retomada da economia, com tudo isso que você explicou até agora, né, dos efeitos desse auxílio. Mas a gente sabe também que há um compromisso com o chamado teto fiscal. Dá pra gente equilibrar as duas coisas? Os economistas dizem que dá, sim, mas então vamos só voltar duas casinhas, né, explicar como é que a gente chegou até aqui, né? Esse teto que a gente da economia fala sempre, Raquel Landim, Thaís Herédia e eu, a gente fala quase toda hora nessa história. O teto de gastos é um limite previsto em lei que determina que o governo só pode gastar num ano o que ele gastou no ano passado, no ano anterior, mais a inflação. Por que essa regra existe? É para tentar controlar os gastos públicos e impedir que a dívida do governo, né, a nossa dívida da União, cresça de maneira descontrolada. Por isso que essa regra existe. Mas em 2020, por causa da pandemia, existe um orçamento extraordinário, que o pessoal chama de orçamento de guerra. É por isso que o governo conseguiu gastar muito mais do que o planejado, porque está dentro desse orçamento de guerra. A gente está numa situação extraordinária. O que os economistas dizem, Roberta, é que numa situação normal, por exemplo, em 2021, se não tiver, de fato, o orçamento de guerra, o governo não pode gastar mais do que prevê o teto de gastos. E aí, nesse caso, se eventualmente o governo tiver que, por exemplo, estender o auxílio emergencial ou pagar algum recurso para as famílias mais pobres, ele teria de cortar gastos em outras áreas, em outros departamentos ali do governo que demandam dinheiro público, de maneira a equilibrar esses gastos dentro desse teto. Os economistas acham que dá, mas para isso é preciso cortar gastos em outras coisas e para além do cafezinho. Tem que ser um gasto maior. Por exemplo, muita gente aponta para a possibilidade de você cortar subsídios e isenções tributárias dadas às famílias e às empresas. E até agora, essas alternativas que foram apresentadas pelo governo foram bastante polêmicas também, né? Muito polêmicas porque elas mexem, por exemplo, em direitos que quem está ameaçado de perder esse direito, reage de maneira muito assertiva. Então imagina, por exemplo, nós, pessoas físicas, né, quem paga imposto de renda todo ano, pode abater uma parte do imposto de renda se você gasta em escola dos filhos ou no teu médico. Isso permite você pagar menos imposto no final do ano. O governo está pensando em tirar essa possibilidade. Ou de empresas que às vezes têm uns sistemas tributários que têm benefícios. Então uma fábrica construída numa determinada região do Brasil ganhou ali uma isenção tributária para atrair aquela empresa, aquele lugar. Esse tipo de benefício pode ser retirado. Quando você retira o benefício, o privilégio de alguém, obviamente, tem chiadeira e tem reclamação.
Como é que a gente pode resumir, então, Naka, os efeitos para a economia em estender o auxílio emergencial para o ano que vem? Se isso fosse feito, né? Eu acho que a gente precisa, talvez, entender, Roberta, assim, se de fato a doença crescer no início de 2021, né, no decorrer das primeiras semanas de 2021, talvez a economia tenha uma retração de novo, porque o comércio vai ter que talvez fechar as portas. Por exemplo, se acontecer esse tipo de coisa, a economia dá passos para trás e aí mais brasileiros vão precisar da ajuda do Estado. Nesse caso, talvez fosse necessário, de fato, o Estado oferecer algum tipo de ajuda. Mas, se, por exemplo, o número de casos começar a cair ou a vacina vier rapidamente para o Brasil, aí talvez não seja tão necessário. O auxílio emergencial futuro ou não do auxílio emergencial ou de algum outro programa, eventualmente para substituí-lo, está muito dependente, segundo os economistas, da trajetória da doença. Se a doença crescer, aumenta a demanda por ajuda do Estado numa coisa tipo auxílio emergencial. Se a doença diminuir, perder o ritmo, aí diminui também a demanda por esse tipo de ajuda. E os efeitos do corte, Naka? A gente já pode ver nos primeiros meses números que demonstrem a desaceleração no comércio? Sim, quando o auxílio era de R$600 originalmente, né, Roberto, e depois passou para R$300, essa queda pela metade nessas parcelas pagas já geraram um efeito no mercado. Então, por exemplo, o consumo de itens básicos, como arroz, óleo de soja, feijão, diminuiu um pouco nos supermercados. Quando, por exemplo, o auxílio acabar efetivamente, assim, de passar de 300 para 0, aí sim você vai ter um outro efeito, um outro impacto, e os economistas acham que ele é expressivo. Então, a economia precisa estar num ritmo melhor para compensar essa perda de demanda das famílias mais pobres. E para essas famílias é muito importante que o mercado de trabalho esteja mais dinâmico. Para quê? Para que tenha emprego para esse pessoal. O ideal se fosse que tivesse emprego, inclusive com carteira assinada, mas a gente sabe que não é fácil gerar emprego com carteira assinada. Então, se pelo menos tivesse ali uma ocupação, ainda que na economia informal, já seria um alento para essas famílias que vão deixar de ter ajuda do Estado. Agora, Naka, a Instituição Fiscal Independente do Senado estimou uma quantia de 29 bilhões de restos a pagar do auxílio emergencial que ficaram para o ano que vem. Isso significa que poderia haver alguma prorrogação do auxílio? Não, essa continha específica, Roberta, não indica isso. É porque, assim, oficialmente, se nada mudar, o auxílio termina no fim de 2020. Mas alguns beneficiários entraram no programa atrasados. Então, eles têm parcelas ainda a receber e algumas dessas parcelas que estão atrasadas vão ser pagas em 2021. Mas o orçamento, o dinheiro, está vindo da previsão orçamentária de 2020. Não existe, até este momento, nenhuma previsão de orçamento para 2021 relacionada ao auxílio emergencial. Pelo contrário, você teve indicações fortes, assertivas, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que diz que não quer estender o auxílio emergencial para 2021 e prefere, por exemplo, reforçar o Bolsa Família como sendo o grande programa social do governo federal. Em novembro, Naka, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer com todas as letras que se houvesse segunda onda da pandemia, a criação do auxílio emergencial não seria uma possibilidade, mas sim uma certeza. A gente está vivendo agora um avanço da Covid-19 em várias partes do país. Muitos especialistas falam em segunda onda, alguns em repique da primeira, mas essa fala dele pode ganhar novos contornos a partir de agora e principalmente se a situação continuar avançando como está? Então, é interessante porque o mundo político diz ali oficialmente em Brasília, olha, não vai ter auxílio emergencial em 2021, até porque todo mundo do mundo político sabe da preocupação do mundo econômico com as contas públicas, já que o governo não tem dinheiro para pagar, por exemplo, esse auxílio em 2021. Mas aí é interessante, porque se você conversa com os economistas, eles trabalham com uma possibilidade. Não é majoritário, não é mais 50%, mas muitos sim têm a perspectiva ali, fazem uma continha na ponta do lápis para colocar essa hipótese. Porque se a doença voltar a crescer e voltar a ter uns números de casos acelerados no Brasil, não vai ter jeito, a economia vai dar passos para trás, infelizmente, e essas famílias não vão poder ficar sem a ajuda do Estado. O Estado vai ter de se fazer presente de alguma maneira. E o que os economistas acham é que o mais provável é você continuar ali temporariamente o auxílio emergencial. Mas essa, pelo menos por enquanto, a despeito do aumento do número de casos, Roberta, não é o cenário básico, o cenário principal dos economistas. A maioria ainda trabalha com a hipótese de que o auxílio emergencial em 2021 não vai existir, mas eles não descartam essa possibilidade. Ela ainda é minoritária, mas eles têm ali no radar, porque como a gente ainda depende da dinâmica da doença, isso ainda é incontrolável.
A gente pode dizer que 2021 vai ser um ano decisivo em relação à trajetória da economia brasileira, influenciar o desempenho do presidente Jair Bolsonaro pensando em uma reeleição? Sim, isso definitivamente a gente pode falar. O que os economistas dizem, Roberta, aqui vai depender muito da confiança que o governo Bolsonaro vai conseguir dar às empresas e às pessoas. Se, por exemplo, a gente avançar com as reformas estruturais para tentar consertar a economia e dar mais tração para a economia voltar a crescer, aí sim você abre um caminho aí, uma avenida para que o Brasil volte a crescer de forma sustentável, com mais emprego, com mais criação de riqueza, e isso obviamente teria um bônus eleitoral para o presidente Bolsonaro eventualmente tentar a reeleição. Mas, por outro lado, se nada for feito, se as reformas não avançarem, a economia não vai ganhar tração, a despeito do fim esperado e tão desejado da doença. A economia volta a crescer, mas num ritmo cambaleante, e isso, obviamente, não traria tantos benefícios no mercado de trabalho, na geração de emprego, na riqueza da economia. Isso talvez não fosse tão bom assim para o presidente Bolsonaro. Então, sim, a economia vai estar, a partir de agora, cada vez mais juntinho ali do noticiário político, porque as eleições acabam tendo uma influência muito grande da economia. Tá certo, Naka. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Termina aqui esse episódio do Item Mais. Até a próxima. Tchau.